Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar com a doutora Kátia. Ela é defensora pública, formada em Direito desde o ano de 1999 e ela ingressou no primeiro concurso da carreira da Defensoria em São Paulo no ano de 2007. Hoje ela atua na área da infância civil e a gente vai tratar dos aspectos da Lei Maria da Penha e os reflexos na área de família. Seja bem-vinda, doutora Kátia, fica à vontade. E vamos começar sobre tratar sobre o Obrigada. assunto. Tudo bem? Eu fiz um resuminho sobre a lei, só para dar uma introdução, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2006 e o intuito dela é de reprimir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. A violência doméstica é qualquer ação ou omissão praticada contra a mulher baseada no gênero, pelo fato de ela ser mulher ou que lhe afete de forma desproporcional e tem que ocorrer no ambiente doméstico. Pode ser de convívio permanente ou também de relações afetivas atuais ou passadas, não necessariamente dentro de casa. E também pode ser praticada por homem ou mulher, mas a vítima tem que ser mulher. A Lei Maria da Penha, ela prevê uma série de medidas protetivas para a mulher vítima de violência doméstica. Para denunciar a violência doméstica, a mulher pode comparecer às delegacias de polícia e lá mesmo solicitar as medidas protetivas. Durante a pandemia, os registros de ocorrência de violência doméstica também podem ser realizados por meio digital, exceto nos casos de violência sexual. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre as questões familiares envolvidas, né? Então, as medidas protetivas relacionadas às questões familiares, elas englobam, entre outras, né, o encaminhamento da mulher junto com seus dependentes menores para um local seguro. Também a recondução da mulher ao seu domicílio após o afastamento do agressor. Pode determinar o afastamento dela do lar sem prejuízo com relação a bens, guarda e alimentos. Também determina a matrícula dos dependentes em escola próxima ao abrigo sigiloso para o qual ela foi levada ou para a residência que ela tenha ido provisoriamente. Isso é com relação à educação básica, né? Doutora, Independe isso da quem existência faz, de vaga. isso quem direciona é a defensoria. Como que ela pode fazer para pedir a Não, transferência das crianças? isso tudo pode ser determinado na delegacia, já nas medidas protetivas na delegacia. Pode sair tudo de lá e ela tem todos esses direitos, né? Inclusive essa questão da escola. Então pode sair um ofício do delegado pedindo a transferência das crianças para próximo do abrigo sigiloso, por exemplo. Se tiver risco de morte, nesses casos, normalmente a mulher com os seus dependentes menores, eles são levados todos para um abrigo sigiloso. Então, no momento que ela chega na delegacia, qualquer uma dessas medidas pode ser tomada imediatamente. Inclusive, a delegacia tem que fornecer o transporte, ou seja, tem que levar a mulher até esse local seguro, se for o caso, né? Mas isso é mais em casos de risco de morte, né? Quer dizer, eu Entendi. acho que não são poucos os casos, né? E, e também tem umas medidas com relação à questão patrimonial, também estão ligadas ao direito de família, né? Restituição de bens subtraídos pelo agressor, proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda, locação da propriedade em comum, salvo se tiver autorização judicial, suspensão das procurações que ela tenha conferido ao agressor, prestação de caução provisória mediante depósito judicial em razão de perdas materiais decorrente da prática da violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então, essas questões já são mais, acho que da área de família mesmo, mas não seria na delegacia. Na delegacia são mais as questões de urgência mesmo, né? Então, se ela vai para um abrigo, imediatamente já transfere a criança de escola, porque a escola também pode ser um local onde o agressor vai comparecer,
e tentar agredi-la novamente ou matá-la, enfim. Então, por conta disso, parece que não, mas é uma questão importante quando há esse risco de morte, né, nesses casos. É realmente, porque a criança, às vezes, a gente vê, principalmente escola pública, né, um pouco de dificuldade de conseguir uma vaga e talvez pela delegacia a mulher ela já pode, quando solicitar essa medida protetiva, já informar para o delegado, né, que ela precisa dessa transferência da escola, né, É, para se o delegado porventura né, esquecer ou não acionar essa medida, ela mesma pode pedir, ou por meio do é advogado dela, né? porque parece uma coisa menos importante, né? Mas se naquele momento que ela chega na delegacia com os filhos menores, né? Educação básica é de 0 a 6 anos, né? Se ela chega na delegacia com os filhos dessa idade e dali já vai imediatamente para um abrigo sigiloso, quer dizer, a vida tem que continuar de alguma forma, né? No abrigo ela vai ter todo um apoio, né, psicológico, jurídico, social, mas é importante também que a vida das crianças continue, né? Que eles continuem indo para a escola, o máximo de rotina possível, né? E se isso não acontece, além das crianças ficarem fora da escola ou ficar na escola antiga, ela pode correr o risco de perder a vaga, de ter problema porque a criança não está indo para a escola. Então, acho que muita gente não sabe dessa medida protetiva, né? Verdade, é muito importante. E as questões patrimoniais que a senhora disse são no âmbito judicial, né? Ela deveria pedir essas proteções já na esfera judicial, seja por meio da defensoria, seja por advogado Sim, particular, né? sim, as questões patrimoniais, nesse primeiro momento, são menos importantes, né? É uma coisa que ela pode fazer nos dias seguintes, né? A coisa mais importante na delegacia é proteger a integridade física, né? Entendi. E como que ficam os aspectos do vínculo familiar com o agressor, né? No que diz respeito às crianças, ele tem direito à visita, ele pode levar as Então, crianças para casa. essa questão, ela é muito complicada, né? Eu não vejo como adequar um regime, por exemplo, de guarda compartilhada em caso de violência doméstica, porque a guarda compartilhada pressupõe um bom relacionamento entre os pais. Então, se é um exemplo de relacionamento passado e depois que eles estão separados ocorre a violência doméstica e eles já têm uma guarda compartilhada fixada, essa guarda possivelmente vai ser essa guarda vai ser ficar só com a mãe, no caso, se ela tiver com as crianças, né? Porque tem casos em que a mãe, por exemplo, envolve o risco de morte, ela tem um bebê, é um exemplo, e ela está correndo o risco de morte. Nesses casos extremos, eu acho que ela acaba saindo da residência sem a criança para buscar ajuda e depois resgatar o filho, né? Agora, nos casos de crianças maiores e adolescentes, em regra, quando a mulher deixa o lar comum, ela acaba levando os filhos consigo, né? Mesmo que ela não leve, ela não perde nenhum direito. Pode ser a idade que for da criança, ela não perde nenhum direito. Então, assim que ela estiver segura, ela pode retomar essa guarda. Nesse caso, a guarda não poderia ser compartilhada, né? Teria que ser uma guarda unilateral para ela. Se no caso de uma relação também passada, ou mesmo se a questão da violência for uma coisa permanente, que não vai mudar, não é uma coisa pontual, é uma coisa que vinha acontecendo e realmente o agressor já era uma pessoa violenta, nesses casos o juiz pode suspender o direito de visitas dele ou restringir, porque uma das medidas que ele pode dar é o distanciamento, né, com relação à ofendida e aos seus familiares, e inclusive aos filhos. Então, tudo vai depender do melhor interesse das crianças, né, e do adolescente. Então, vai analisar
analisar desse ponto de vista. Se os filhos maiores, crianças maiores, tirando os bebezinhos tal, e adolescentes, eles presenciam, acabam presenciando, né? Então, eu imagino que, na maioria das vezes, o juiz vai suspender o direito de visita, vai restringir. Então, mesmo que ela saia de casa sem levar os filhos, ela não perde nenhum direito, inclusive com relação a alimentos. Ela também pode pedir na esfera judicial a guarda, os pertences pessoais que ela deixou na residência, ou até mesmo retornar para o domicílio assim que a justiça determinar o afastamento do agressor. E também tem as medidas que eu falei de aproximação, né? Então, o vínculo entre o agressor e os filhos acaba por ficar abalado, né? Talvez as crianças nem queiram ver o pai durante um tempo. Então, principalmente se isso for comprovado ou ficar claro para a justiça que a convivência entre o agressor e os filhos vai ser prejudicial para as crianças barra adolescentes, né? E nesses casos, aí vai restringir essa visita ou suspender. Então, ele vai precisar participar desses e tal, e aos poucos ir retomando essa convivência com os filhos. Com relação às visitas, especificamente com relação às visitas, se for aplicada, por exemplo, uma medida de proibição de aproximação, também pode ter essa proibição de aproximação com relação à ofendida, aos familiares e aos filhos. Então, depende do caso. E a restrição pode ser a proibição do pernoite, ou então as visitas monitoradas, que aqui na capital são feitas no CEVAT, ou pode ser a entrega e a retirada da criança com outro familiar da ofendida, ou um familiar do agressor vai, retira e devolve, né? Ou em local público. Então tem uma série de medidas que podem ser tomadas que restringem a visita, mas não suspendem, não proíbem a visita, né? Mas normalmente acaba ficando incompatível a convivência entre os filhos, o agressor e a família paterna, né? Principalmente quando tem determinação de suspensão ou restrição de visitas. Então, no geral, tem que ser analisado caso a caso o que atende o melhor interesse da criança. Porém, os parentes paternos, eles podem entrar com ação de regulamentação de visitas. Então, a lei reconhece expressamente esse direito para os avós, mas a jurisprudência reconhece também para tios e outros parentes que sejam próximos da criança e do adolescente, mas desde que fique comprovado que isso atende ao melhor interesse da criança e do adolescente e que realmente tinha um vínculo muito forte, né? Que vai ser pior para essa criança, esse adolescente, ficar longe desses parentes do que visitá-los, né? E depois, para o agressor, como eu falei lá atrás, cabe a ele participar de programas de reabilitação que são previstos na Lei Maria da Penha e depois buscar a reaproximação com os filhos e provar para o juiz da área da vara da família que ele está apto a conviver novamente com os filhos, né? Sim, a Lei Maria da Penha teve uma alteração, né, recente, principalmente nesse caso de reabilitação do agressor e acompanhamento psicológico. Eu acredito que seja inclusive para estabelecer essa reaproximação, né? Porque realmente é um pouco complicado, às vezes o agressor não agredia só a mãe, né? Agredia as crianças também. E aí regulamentar isso depois que é deferida a medida protetiva é um pouco mais complicada, né?
Uns anos atrás, acho que foi em 2014, eu escrevi um artigo para uma revista da Defensoria sobre essa reabilitação, né, sobre a oferta desse serviço, sobre o sucesso disso. E eu me lembro que na época quase não tinha nenhum serviço que prestasse, né, fizesse esse trabalho de reabilitação com o agressor, né? E daí não adianta só a lei prever, né? Ela tem que prevenir também, né? Porque um dos objetivos da lei é prevenir. Então, fazendo essa reabilitação, eu imagino que a chance do agressor incorrer novamente numa questão dessas diminui, né? Sim, com certeza. E o atendimento para a defensoria pública para essas mulheres precisa ser somente para as que não têm condições financeiras? Ou hoje a A defensoria já tem um questão atendimento mais. isso é bem importante. As medidas protetivas, para as medidas protetivas no juizado de violência doméstica, nós não analisamos a questão da renda. Qualquer mulher que precisar de medidas protetivas no juizado especial da violência doméstica, que não tenha conseguido na delegacia, por qualquer outro motivo, a gente não analisa. Para as outras questões todas, divórcio, reconhecimento de solução de união estável, alimentos, guarda, visitas, questões patrimoniais, para todas essas outras questões, a análise de renda, e daí a gente só atende as pessoas que se enquadram no nosso perfil, que hoje é de 3 salários mínimos de renda familiar. Perfeito. A senhora conhece alguma associação ou entidade que acolha essas mulheres e que possa prestar algum auxílio, orientação? Eu tenho alguns exemplos que teve um trabalho especificamente que eu fui conhecer, que é o trabalho da Fundação Francisca Franco. Eu fui ali na Bela Vista, onde fica uma das unidades deles. Eu até fiz um, um combinado com eles, porque as pessoas que eu atendo na infância, em regra, também são vítimas de violência doméstica, as mulheres, né? Então, a gente não tinha como encaminhar essas mulheres para alguma ajuda, assim, mais específica nessa área de retomada do trabalho, de qualificação profissional, né? Grupos de apoio, né? Então eu fui lá conhecer o trabalho deles e eu fiquei maravilhada, assim, eu adorei. Eles têm uma oficina de costura muito bem equipada, eles formam as mulheres lá, eles dão cursos de artesanato, de várias coisas para que elas possam começar a ganhar seu próprio dinheiro, né? Porque muitas também têm uma dependência econômica, né? Daí a importância da gente deixar bem claro, né, a questão dos alimentos para os filhos, né? E até mesmo para a própria mulher, dependendo da situação, né? Ela pode pedir alimentos para si. Isso também é uma das medidas protetivas, né? Imposição de pensão alimentícia provisória, quando houver dependência financeira da ofendida em relação ao agressor. Então, essa pensão é para a ofendida, entendeu? Se ela comprovar que ela era dependente financeiramente dele, ele pode ser obrigado a pagar uma pensão provisória para ela. Isso é uma Isso coisa é bem importante que eu acho que importante. muitas mulheres não conhecem essa parte da lei, né? Esse direito, né? Exatamente. Porque às vezes a mulher Delas, acha que né? ela só pode pedir a pensão alimentícia somente se ela tiver filhos, né? Mas na Para os verdade não filhos. é Então, necessário se ela tiver não é uma bem dependência assim. financeira. É, Exatamente. exato. Agora, para os filhos, então é mais fácil. Ela propõe uma ação de alimentos, que aqui no estado, na capital, é direto no fórum competente, que a gente chama de alimentos de balcão, né? O nome mais coloquial, né? E se ela tiver em um abrigo sigiloso, ela pode pedir para ela e para os filhos.
E nesses casos, o juiz dispensa a audiência de tentativa de conciliação, né? Porque depois dessas últimas alterações no CPC, então, principalmente a gente tenta sempre conciliar, né? E então o juiz acaba dispensando essas questões de mediação, conciliação, e o processo segue o rito ordinário. Lá atrás, no começo, né, eu volto depois nas instituições, tá bom? Lá atrás, no começo do JVDs, eles tinham uma dúvida muito grande com relação à competência para as questões de família, né? Isso gerou aí uma série de conversas, para decidir se as questões de família ficariam no JVD ou não, que confusões isso poderia causar, né? Por exemplo, se você fixou alimentos para os filhos no JVD, qual seria o juiz competente para executar esses alimentos, né? Então, gerou uma série de questões, até muito mais complexas do que essa. Então, hoje em dia, pelo que eu apurei, porque faz um tempinho que eu não atuo nessa área, mas eu conversei com colegas que atuam diariamente, ainda se distribui todas as ações relativas à família, guarda, visitas, alimento, divórcio, união estável, na vara da família, e relata esses fatos de violência, né? E agora, com uma mudança mais recente na lei, se o, o casal não tiver bens, nem filhos menores, aí dá para fazer o divórcio na, na própria vara de violência doméstica, né? Uma alteração mais recente, acho que é do ano passado. E, e aí, na defensoria, é costume instruir as medidas protetivas, no geral, né? Costume instruir com boletim de ocorrência, mas se não tiver boletim de ocorrência, também não tem problema. O importante também é que ela tenha declarações de testemunhas, outros documentos como fotos, mensagens de celular. E às vezes pode acontecer, porque são muitos juizados de violência doméstica, né, em São Paulo, não dá para generalizar, mas pode acontecer da justiça considerar frágil quando não tiver o boletim de ocorrência, considerar que a vítima não quer representar, e aí a justiça pode entender que esses fatos não foram tão graves, o que muitas vezes não é verdade, né? Ela tem medo de ir na delegacia, ela tem medo de fazer o boletim, ela tem medo de representar e ele responder criminalmente, então ela tem medo de que uma agressão possa virar um assassinato, né? Um homicídio, né? Então, hoje eu fui agredida, mas se eu fizer alguma coisa, ele pode me matar. Então, eu não vou fazer nada, eu vou entrar com as medidas protetivas, mas eu não vou na delegacia. Então, tem que analisar direitinho, caso a caso, para saber, né, por que que a mulher optou por não ir à delegacia, por que que ela optou por entrar direto com o pedido de medida protetiva no JVD sem fazer o boletim de ocorrência, ou se ela chegou a fazer o boletim de ocorrência, por que que ela optou por não representar, né? Então, acho que isso é uma questão bem importante. Mas, em regra, a justiça sempre observa a gravidade dos fatos, e quanto mais graves os fatos, eles não costumam exigir tantas provas, né? Até porque a mulher acaba saindo fugida de casa, né? Uma situação de, né, extrema violência, e não tem como ela, às vezes, ter como provar isso, né? O Então, é rito, ele é complicado. sigiloso? No juizado de violência doméstica, Isso. Assim como na vara eu de acho que família? não é, não tenho certeza, mas se tiver menor, sempre é. Uhum, Se tiver menor, é sempre sigiloso, né? Agora, se for só o agressor e a vítima, eu não sei dizer com certeza, mas eu acho que não. uhum. Porque É às vezes porque a na vara de gente família sempre consulta é, né? no sistema do tribunal, mas eu acho que no JVD, se tiver criança, sempre vai ser segredo de justiça. Uhum. E, e daí, no juizado de violência doméstica, o que se exige mais comprovação é quando são crimes sem materialidade delitiva, como ameaça, perturbação, essas coisas.
Aí a sua pergunta, né, sobre os serviços, né? E eu sempre fico me perguntando, elas conseguem apoio suficiente dos serviços para sua recuperação, para seguir em frente, né? E eu acho que, e pelo que eu conversei com as minhas colegas também, eu acho que os serviços ainda precisam melhorar bastante nessa questão de fornecer esse suporte psicológico, né? O que eu acho importante é que tem uma parceria que existe com o CAT, que é aquele serviço de vaga de emprego, sabe? Centro de Apoio ao Trabalhador, Que eu tem acho, né? ali. Então. Então, a mulher vítima de violência, ela tem preferência no encaminhamento para as vagas, né? E até eu fiquei sabendo de um caso de uma mulher que vítima de violência que recebeu esse apoio do CAT, conseguiu um bom emprego, né? Mas eles analisam o currículo. Então ela também tem que ter uma qualificação, o que não é muitas vezes o caso de uma mulher, por exemplo, que tenha dependência econômica com relação ao agressor, né? Então por isso que a lei prevê essa questão dos alimentos para ela, né? E muitas das usuárias da defensoria também não tiveram acesso, né, ao estudo, à formação, à qualificação profissional, né? Isso acaba dificultando. Aí eu sei que na zona norte aqui da capital tem uma rede, né, de apoio para a mulher vítima de violência e tem uma ONG chamada Nova Mulher que faz esses acolhimentos, esses abrigos sigilosos, né? Tem uma outra chamada Mariás, que também faz esses acolhimentos. E eles também fazem orientação jurídica e também encaminham os casos para a defensoria propor as ações competentes, né? Se tiver questões de. Isso, por exemplo, se ela conseguiu já as medidas protetivas na delegacia, o encaminhamento para o abrigo sigiloso, então ela já vem com tudo isso da delegacia. Eles encaminham para a defensoria para acompanhar no juizado de violência doméstica, para propor ação de alimentos, de guarda, de visitas, o que ela precisar, né? E tem um outro também que chama Tem Saída, que também fornece esse apoio psicológico, social para a mulher em situação de violência doméstica, né? Ali na área do Central, o que eu tive mais contato foi o Francisca Franco mesmo, e eu fiquei muito feliz de ver o trabalho deles, assim, achei fantástico, nossa. Eu realmente não fui com muita expectativa, né? Mas eu saí de lá, assim, maravilhada com o trabalho deles. E, e é isso, esses são os lugares que eu consegui, então, apurar para fornecer, para deixar o link no vídeo para poder as mulheres, de repente, procurar ajuda lá. Agora, em questão do atendimento da defensoria, né, a nossa principal porta de entrada é o 0800. E o 0800 aqui na capital, na capital, Campinas, Guarulhos, ele tem uma agenda de urgente. Então, em caso de violência doméstica, a mulher que ligar no 0800, ela informa que é questão de violência doméstica e normalmente o agendamento é para o dia seguinte. No momento, a gente está atendendo, durante toda a pandemia, a gente atendeu os casos urgentes, entre eles os de violência doméstica, né? Infelizmente, a gente tem tido muitos casos de violência doméstica. E agora a gente tem também um robozinho, né? Um atendimento virtual, que está no site da Defensoria também, que se chama DEF. Então lá ele é bem autoexplicativo, assim, você vai seguindo as orientações e daí você vai chegar no agendamento e também tem lá para as questões urgentes, né, nas quais se enquadra a violência doméstica. Então a mulher vai lá, procura esse atendimento agora durante a pandemia e depois clica lá que é violência doméstica, ela já vai para uma agenda de urgência. Isso é muito Então tá importante, porque bem ela rápido esse sabe atendimento, que assim.
que É, ela consegue um atendimento rápido, né? Porque a gente sabe que sim, hoje a Defensoria Pública ela é muito sobrecarregada de trabalho e vocês fazem o sim. melhor e o máximo possível para atender a população com a maior celeridade possível, mas já É, é uma informação importante para elas que no, o caso delas provavelmente vai ser é, atendido bem rápido. normalmente já agenda para o dia seguinte, não tem como agendar para o mesmo dia, porque o sistema não permite. Mas para o dia seguinte ela já consegue, tanto no 0800 quanto nesse atendimento virtual, se ela tiver acesso à internet, né, celular. E desse atendimento ela já consegue enviar os documentos, tudo digital. Ela fotografa e manda os documentos e recebe andamento para o atendimento especializado em violência doméstica correspondente, que nós temos aí em várias unidades, né? Perfeito. A gente vai Então é deixar o bem legal esse contato. atendimento. A gente vai deixar o contato, né, os links e as instituições que você mencionou na descrição do vídeo. Isso. E foi Uhum. ótimo, bastante Aí você esclarecedor, pode muitas deixar o da informações. defensoria também. Uhum, com certeza. É bem, bem esclarecedor mesmo. Bem legal participar. Fico muito agradecida pelo convite. Espero que possa ajudar as mulheres aí a procurar pelos seus direitos, né? Com certeza. Muito obrigada.